técnica que era mais utilizada era totalmente diferente da que é mais utilizada atualmente. Então, antes, nós esperávamos muito mais, tinha aquela história que o cristalino precisava ficar maduro para a cirurgia ser feita. Por quê? Porque a cirurgia era feita abrindo-se um corte mais ou menos de 7 milímetros na córnea e o cristalino opaco era retirado, ele ficava enrijecido, era retirado inteiro. Atualmente a cirurgia... Cortava o olho por fora? Cortava aqui em cima e tirava o cristalino inteiro do olho. Arrancava fora. Isso precisava dar ponto, a pessoa precisava fazer curativos continuamente, a visão demorava muito para recuperar. Atualmente a cirurgia, houve uma revolução aí tecnológica muito grande e a cirurgia é feita por incisões menores que 3 milímetros no olho. Vamos mostrar então como é feita a cirurgia? Então, essa é a cirurgia mais moderna. É feito, então, esse bisturi, ele tem mais ou menos 3 milímetros de diâmetro, ele é introduzido. Essa é a incisão maior que é feita. Essa aqui? É. Minúscula, né? Minúscula, é 3 milímetros, né? Muito pequena, é suficiente para a introdução do aparelho. Uhum. Essa é uma outra incisão, é uma incisão acessória que nós usamos para colocar instrumentos para apoiar o olho. Essa incisão tem 1 milímetro, mais ou menos. E aquele reflexo vermelho que nós podemos ver, aquela é a catarata. Esse aqui? Isso, a pupila aí está dilatada, né? E todo esse reflexo vermelho é a catarata. Isso, tudo isso é a catarata. Branco é um reflexo de luz? É um reflexo da fotografia, flash, né? do flash, isso. Quer dizer, a catarata corresponde a toda esta região? Toda essa região. Aquela região esbranquiçada mais ali no meio é... Essa daqui, isso. Onde está o reflexo? Isso. Porque a catarata, normalmente, ela não é totalmente homogênea. Ela tem umas partes que ela fica mais intensa e outras menos. Então, feitas as incisões, na anatomia do cristalino, ele tem como se fosse uma capa por fora. É como se fosse, eu acho que fica mais fácil para entender, se fosse, a gente comparasse com o ovo. Então, tem a casca do ovo, a clara e a gema. Para fazer a cirurgia, nós temos que fazer uma abertura, que é o que está fazendo com esse aparelho, na parte da frente, na casca mesmo dele. Então, é feita uma abertura. Aí, esse cristalino é solto, então é como se no ovo cozido a gente começasse a tirar a gema e a clara. E a parte posterior dele tem que permanecer. Então, a parte da casca, a parte de trás, ela tem que ficar para que futuramente, ou melhor, no fim da cirurgia, a gente apoie a lente nesse lugar. Então, você vai substituir essa parte retirada da frente do cristalino por uma lente depois, né? Eu vou substituir a gema e a clara, o conteúdo todo, por uma lente, que é apoiada na parte posterior da casca desse cristalino. Então, aqui nós estamos soltando. Esse é o aparelho que é utilizado, que esse foi responsável por uma revolução grande na cirurgia. É o aparelho chamado facoemulsificador. Então, ele é colocado por essa incisão de 3 milímetros e o outro instrumento usado para apoiar o olho. Esse aparelho, ele não tira, como era antigamente, a catarata inteira. O que ele faz? Também não é laser, Drauzio. Muita gente acha que essa cirurgia é laser, e não é. A gente está vendo aqui, é feito um corte. O corte é menor, mas ele é feito. E esse aparelho, o facoemulsificador, ele funciona como se fosse uma britadeira. Ele vai triturando a catarata e aspirando. Então, vai como se pulverizasse aí a catarata e aspirasse dentro do olho. Só que tem que ter muito cuidado, como eu falei, para manter aquela casca posterior, porque senão a gente pode ser lesada, não né? pode ser lesada na cirurgia. Então, não é uma cirurgia simples, porque senão você tira tudo aqui, tem muitas complicações que podem acontecer. O cirurgião tem que estar muito bem treinado para fazer isso. Aqui está mostrando, já tirou uma grande parte, nós aspiramos com esse mesmo aparelho os restos que ficam, como se estivesse limpando bem tirando toda a clara aí na comparação com o ovo, né, tirasse todo. E aqui é a lente. Esse aqui é um esquema da lente, atualmente não é, ela não tem esse formato, ela tem um formato arredondado,
com duas perninhas, que nós chamamos de ápticos. Mas onde está a lente aí nesse... Está dobrada nessa pinça. Está difícil de entender. Isso aí, mostra a pinça pra gente, por favor. A pinça é essa coisa comprida aqui. Sim, só a parte de baixo. E a lente, ela é redonda, então ela está dobrada no meio. E onde está a lente, assim, Ela rigorosamente? é aqui, ó. É toda essa parte, a lente, transparente. Só que ela está dobrada no meio. E a lente vai colocada na parte posterior do mediastino, do cristalino. Do cristalino. Por que ela tem que ser dobrada? Porque senão nós teremos que abrir 7 milímetros de novo aqui para pôr aquela lente inteira. Ela entra dobrada e ela abre. Ela entra depois. dobrada e aqui ela está aberta no olho, ó. Então, agora dá para ver bem a dá lente. para ver, Mostra os limites dela, Marilis, por aqui, favor. ó. Isso. Então, o que nós fizemos? Retiramos o cristalino que estava opaco e colocamos uma lente totalmente transparente no lugar. Essa lente é igual para todos os doentes e qual é a finalidade dela? Essa lente não é igual, ela tem uma medida para cada pessoa. E ela tem a função de fazer aquela convergência da luz na mácula. Só que existem algumas limitações dessa lente em relação ao cristalino natural. Essa lente, ela só consegue fazer a convergência para longe. Para a leitura, depois que opera a catarata, a pessoa sempre precisa de óculos. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente até o momento. Novas pesquisas estão sendo feitas, existem lentes multifocais que estão sendo desenvolvidas para serem implantadas aqui, mas ainda não existe uma lente multifocal ideal. Normalmente a pessoa passa a usar um óculos bem mais fraco para perto, para longe, e para perto ela usa aquele óculos de leitura de sempre. Mas no futuro, provavelmente nós vamos ter essas lentes multifocais que a pessoa não vai precisar de óculos para nada. Vamos mostrar mais essa imagem da cirurgia aí? Aqui é uma imagem da catarata, então dá para ver, aqui seria a menina do olho, a pupila. Observa como ela está esbranquiçada totalmente. Isso esse anel claro aí... Aqui é um reflexo só da da foto, fotografia. mas toda essa parte esbranquiçada aqui é a catarata. Tudo isso Essa é lente catarata. deveria ser totalmente transparente. Por aquela lente, a luz não consegue passar, ela não entra no olho, por isso que essa pessoa não enxerga. E agora? Aqui é uma catarata num estágio menos avançado que aquela primeira. Então aqui, observe que ainda tem algumas partes que são transparentes, mas aqui, por exemplo, ela já é bem opaca. Então isso é a evolução, começa assim e se não for operado, evolui para aquele desenho anterior. Aqui é um aspecto após a cirurgia, só comparar com o primeiro, então que era totalmente branca a menina do olho e a pupila, e aqui novamente transparente. Antigamente o doente, quando fazia cirurgia para catarata, passava vários dias no hospital às vezes, né? Hoje vocês operam de manhã e mandam embora para casa no final do dia. Como é o pós-operatório? Atualmente o pós-operatório é totalmente diferente. Antes a pessoa ficava internada, tinha que ficar no escuro, ela voltava várias vezes ao médico, ao hospital para retirar o curativo e fazer um outro. Atualmente essa cirurgia pode ser feita com anestesia, com injeção ou até com colírios, apenas colírios sendo pingados. Isso depende muito do paciente. Tem gente que não tolera só usar colírio, até prefere uma anestesia com injeção. E o pós-operatório depende muito disso. Mas quando faz com anestesia local, assim, dói o olho? Dói na hora, não? Só com colírio a pessoa vê mais a luz, tem um desconforto maior porque nós operamos com a luz do microscópio. Então a luz tem uma intensidade que às vezes incomoda a pessoa, mas dá para suportar. E essa pessoa, depois da cirurgia, ela já sai, se for só colírio, com o olho aberto e já usando os colírios pós-operatórios normalmente. Então, no outro dia, algumas vezes ela já está enxergando 100%, e ao redor de 1, 2 semanas está com visão perfeita. Mas é possível fazer a cirurgia sem nenhuma dor, com analgesia, não é? É possível com sedação e pingando os colírios. E depois da operação, dói? Não, não dói nada. Nada depois da cirurgia. O doente sai com um tampão naquele olho, né?
ele sai com o tampão se for feita a injeção. Se for feito só com colírio e sedação, ele já sai com o olho aberto, enxergando. Ele sai com um tampão transparente, só para proteger de levar um trauma aí no olho, de bater a mão por acaso. Entrar um cisco. Entrar um cisco, só por isso, mas ele já sai enxergando. E por que vocês operam sempre um olho e depois o outro? Nunca se opera os dois olhos na catarata? Exatamente. Nunca a gente deve operar os dois olhos, porque por mais que a cirurgia tenha sido facilitada, com essa recuperação mais rápida, o tempo da cirurgia diminuiu muito, mas toda cirurgia tem risco. Essa cirurgia tem os mesmos riscos que a anterior. Sim, eles diminuíram muito, mas existem potencialmente. Então a pessoa pode ter uma infecção, ela pode até ficar cega depois de operar a catarata. Então, por isso, nós sempre operamos um olho depois do outro. Se ela tiver uma infecção e nós tivermos operado os dois olhos estão mais sensíveis imunologicamente. Então, a infecção vai pegar nos dois. Se nós operarmos um só esse olho que vai ter um risco de ser perdido, não o outro, não o contralateral. E o tempo entre operar um lado e o outro? Esse tempo é variável, mas em geral, quando a visão do primeiro olho já está perfeita, pode ser 2 semanas, 1 mês, depende do caso da pessoa. Você falou nos riscos da cirurgia, que lógico, qualquer cirurgia tem risco. De que ordem são esses riscos? Existem riscos pequenos da pessoa ficar, por exemplo, com uma sensação de areia nos olhos, existe ela ficar com o olho vermelho depois, irritável, assim, muito mais facilmente, e riscos muito graves, como de perder a visão, de ficar cega, se ela tiver uma infecção que tome conta do olho, uma infecção no pós-operatório. Mas em que porcentagem de casos existem esses riscos, ocorrem esses riscos? Muito pequena essa porcentagem, é cerca de 1%, menos de 1%, essas complicações mais graves, mas elas existem, e o que a gente nota hoje é uma banalização de todos esses riscos. A pessoa quer operar de manhã e já quer trabalhar à tarde, ela fala, não, a cirurgia é fácil, eu posso operar, é rápida, 15 minutos que eu sei, e depois já posso ir trabalhar, e a gente fica querendo tem que sempre orientar a pessoa a respeitar isso, porque às vezes ela sai na rua, já tem contato aí com o ambiente externo e ela tem uma infecção e perde a visão, e as pessoas não entendem isso, mas não era tão simples, como é que eu fiquei cega? E esses riscos justificam o medo de algumas pessoas de fazerem a cirurgia, não? Eu acho que não. Você tem que sempre procurar um médico bem capacitado, um médico que opere muitos pacientes. E essa cirurgia, assim, a chance de ter complicações diminuiu muito em relação à técnica anterior. Eu acho que não justifica. Marilis, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nós conversamos com a doutora Amarilis Avaquian, médica oftalmologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Se vocês quiserem saber mais sobre catarata, consulte o site que está aí no telão, usp.br/fm/oftalmo. Se quiser ler na íntegra esta entrevista com a doutora Amarilis Avaquian, consulte o site drauziovarela.com.br. Estação Saúde é um programa da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigado pela atenção.